Graça e paz a todos, bom dia, amém? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. A Júlia fez uma apresentação de amiga, toda capacitada. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu entrego para Deus o meu melhor, e às vezes é pouquinho, mas o Senhor é o Deus da multiplicação, não é? Então, quando a gente coloca nas mãos do Senhor, o pouco que nós temos, Ele multiplica e Ele capacita. E é dele que vem toda a força, todo o poder de capacitação para a obra dele. Amém? Para mim é um prazer estar com vocês. Como a Júlia falou, eu sou de São Caetano. Meu nome é Tábada. Sou casada com o Eberson Taborda. Já há alguns anos. Só 26. Somos casados há 26 anos. Temos um filho, tem 17 anos, o Vitor. Nós somos de São Caetano e eu me formei em teologia. Esse ano, se a pandemia deixar, a gente faz a formatura. E também, assim, a minha vivência com a música, ela é completamente ministerial. Então, eu estudei música, né, fiz cursos livres de canto, cursos de teoria musical mesmo, né? Aprendi, fiz alguns instrumentos para servir melhor no reino. Embora eu não toque, mas eu aprendi, e isso me capacitou para os ensaios, né, do coral. Eu aprendi um pouco de piano e fiz recentemente um curso livre, Gestão e Ministério de Música, no nosso seminário. Né, foram 3 anos de curso, ali com a Kiban, que foi uma parceria com o nosso seminário lá no Belenzinho. E esse curso é um curso de capacitação a ministros de música. Foi um curso da Academia Batista de Música, da Batista, acho que brasileira, que fez uma parceria com o nosso seminário. Então, foi um curso muito bom, de 3 anos, de gestão e ministério de música. Então, assim, embora eu tenha estudado música em escolas, lá em São Caetano a gente tem uma escola muito boa de música, que é a Fundação das Artes. Eu estudei lá alguns semestres, fiz aula de canto, fiz aula de música. Mas esse curso que eu fiz por último, ele foi um curso mais direcionado à vida ministerial. E a minha vivência com a música, ela é completamente ministerial, como eu falei para vocês. Então, o Senhor foi me forjando de acordo com o que eu fui me entregando. Então, com 15 anos, primeiramente eu entrei no coral da igreja. A nossa igreja tem um coral já de muitos anos. Nossa igreja tem 57 anos, tem um coral já de muitos anos. Então, eu entrei no coral com 15 anos, nunca mais saí. Depois eu me tornei regente do coral. Paralelo a isso, eu entrei também no Ministério de Louvor da igreja. Primeiro, quem lembra do retroprojetor? Olha, poucos. Então eu entrei ali no retroprojetor, fiquei ali naquelas transparências, tentando entender, né, o lado das coisas. Aí eu fui depois para o backing, e do backing eu fui para a ministração, para líder de louvor congregacional, e ali eu fiquei, fui me tornando líder do Ministério de Música da igreja. E foi um processo de anos, né? E ali eu fui servindo ao Senhor, e nesse processo de serviço, né, com coral, com grupo de louvor, né, o Senhor foi me forjando, me capacitando. E como eu falei no início, a gente dá o que a gente tem, quando a gente entrega com amor, com dedicação, e quando a gente busca o aperfeiçoamento, Ele nos capacita, Ele torna possível. Ele nos usa, principalmente quando nós fazemos uma entrega espiritual, quando nós entendemos que o ministério de música na igreja vai além de tocar e cantar. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço muito a Júlia, né, a nossa presidenta, a equipe Mobiesp pela oportunidade. Então, muito obrigada. Todos aqui são bem-vindos, que Deus possa falar aos nossos corações neste lugar. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, te louvar por este dia, por esta manhã de sábado que o Senhor separou para nós aqui. Nós te louvamos, Senhor, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, falando com cada um de nós de forma individual, e também de forma coletiva, como igreja, como equipe, como membros de um corpo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha
transmitir a tua palavra de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e que não saia de mim, mas que saia da tua boca, e que eu fale aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, e que aquilo que eu não conseguir transmitir, que o teu Espírito complete no coração de cada um, e fale ao coração de cada um, e possa trazer transformação no coração de cada um, aperfeiçoamento na vida espiritual, na vida ministerial, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe e receba esse tempo que nós estamos aqui como uma adoração ao Senhor, que suba com um cheiro suave e agradável às suas narinas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Vamos lá então. Essa primeira parte, a Júlia passou para que eu passasse para vocês algo relacionado a louvor e adoração. Esse conteúdo que eu vou trazer para nós é um resumo de um estudo, de um trabalho que eu fiz nesse curso que eu falei de gestão e ministério de música. Eu precisei apresentar um trabalho e aí eu transformei isso nessa ministração, porque eu acho que é um conteúdo muito relevante que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo aqui. Vamos lá. Eu trouxe para nós aqui aspectos fundamentais no ato da adoração. A música é um trabalho prático a ser desenvolvido no dia a dia, mas o caráter ministerial tem que necessariamente direcionar todos a alguns aspectos fundamentais que vão além da performance. Ou seja, nós como ministros de música, tocando ou cantando, existem aspectos fundamentais que vão além da nossa performance, que é a apresentação, né, a execução das músicas num culto de domingo, ou num culto como o de hoje, ou num ensaio, enfim, vão além. Tem coisas que nós precisamos entender, que vai além, porque a música é um trabalho prático a ser desenvolvido no dia a dia. Então, quem é músico, quem canta, canta o dia inteiro. Quem canta, meu filho fala, mãe, para de cantar um pouco. Que a gente canta, aí a gente canta às vezes o dia inteiro a mesma parte de uma música, né? Não sei, tem hora que vem uma música na tua cabeça e não para, é o dia inteiro aquilo. E ele fala, mãe, chega, né? Ou quem toca, toda hora está pegando o seu instrumento, se é possível. Então, a música é quem é músico, quem executa essa arte, ele tem isso nele, então ele está sempre cantando, ou sempre tocando, está sempre batendo em alguma coisa, se é da área da percussão. Então, é uma prática do dia a dia, mas existem aspectos mais elevados que nós precisamos pensar quando a gente pensa na música ministerialmente, que é o quê? A adoração, que a gente está falando do ato de adorar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A adoração como um estilo de vida, certo? A primeira vez que eu ouvi isso na adolescência, eu estava num seminário com o pastor Ademar de Campos, ele disse isso, eu fiquei, o que é? Estilo de vida. E isso o Senhor foi desenvolvendo na minha vivência ministerial. O que é um estilo de vida de adorador? As pessoas, elas têm estilo de vida. E nós, cristãos, nós temos um estilo de vida, que é o estilo de um adorador. A gente vai falar mais sobre isso. Que está relacionado à santidade. Outro aspecto importante, o serviço, que é o que eu trabalho mesmo na obra. Louvor. Às vezes as pessoas pensam que louvor e adoração é tudo a mesma coisa. A gente vai ver que tem uma diferença de uma palavra para outra. Proclamação, que está relacionado a evangelismo. Comunhão, que está relacionado à unidade. Vamos falar de serviço. Quantos podem dizer, eis-me aqui? Amém. Adoração é algo contínuo e diário. Não se limita, vejam bem, a um ajuntamento de pessoas em uma determinada hora e local. Então, na hora do louvor, eu vou ser um adorador. Na hora do ensaio, eu sou um adorador. Não é isso. A adoração não fica restrita a um espaço geográfico. Então, assim, eu estou na igreja, eu sou um adorador. Eu estou lá no encontro da Mobiesp, aqui ou em outro lugar, eu sou um adorador. Eu estou lá no Mobiliza, eu sou um adorador. Mas quando eu não estou nesses ambientes, eu não sou. Então, não se limita a espaço geográfico. O irmão que ministrou aqui até falou, o louvor, ele fez uma citação a esse texto.
de João 4, 19 a 24, que se refere à mulher samaritana, né? Que ela está lá e quando ela tem aquele encontro com Jesus, ela pergunta para Jesus, onde que eu devo adorar? Aqui ou ali, né? Naquele monte ou ali no templo? Jesus fala, ó, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela estava preocupada com o espaço geográfico, mas o Senhor estava dizendo que a adoração é um estilo de vida e é uma coisa contínua e diária. Então, às vezes, nós nos preocupamos com o espaço geográfico, de fazer a fita do adorador. Mas quando a gente não está naquele ambiente, aspas, de adoração, como que a gente se comporta? Então, Deus busca os verdadeiros adoradores. A adoração verdadeira flui de adoradores autênticos, cuja vida e testemunho significam mais do que suas palavras e canções. Então, o que nós vivemos, o testemunho de vida que nós damos, é mais importante do que aquilo que nós cantamos, do que as nossas palavras. Se eu falo, mas não vivo, se eu canto, mas não vivo, aquilo não tem poder nenhum no mundo espiritual e nem na vida do outro. Eu não consigo atingir o coração do outro. Eu posso até enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não dá para enganar por o tempo todo. Então é importante nós vivermos o que cantamos e cantarmos o que vivemos. A música, ela expressa aquilo que eu vivo. Por que a gente não canta determinadas músicas? É por religiosidade? Não. Porque é pecado? Não é por isso, é porque a gente não vive aquilo. Aquelas letras não têm identidade com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. Então, por isso, nós não cantamos. Porque a gente canta o que vive. O Rodolfo Abrantes é um exemplo disso. Quando ele saiu do Raimundos, ele tem o testemunho dele que ele fala exatamente isso. Ele fala, eu parei de cantar aquelas músicas porque a minha vida não era mais aquilo. Então, a gente canta aquilo que a gente vive e a gente também vive aquilo que a gente canta. Então, o nosso testemunho é importantíssimo. Senão as pessoas não vão nos ouvir falando e nem cantando. Adoração não é música, muito menos um estilo musical. Muitos confundem adoração com música. Então, eu vou para a igreja hoje para adorar. Não é isso. Acha que para adorar a Deus, você precisa cantar uma música. Então, se fosse isso, quem não é do ministério de louvor, não podia adorar a Deus nunca. Não é? Porque a pessoa pensa assim, se eu não canto, se eu não toco, eu não estou adorando a Deus. E não é nada disso, porque adorar a Deus, a adoração, ela é um estilo de vida. Portanto, a adoração é serviço, é trabalho, é um estilo de vida que eu demonstro através do meu testemunho. O adorador é aquele que serve como Jesus serviu. Jesus veio para servir e não para ser servido. Marcos 10, 45. Então, se eu não tenho um coração de servo, eu estou falhando nesse meu processo de adorador, de estilo de vida como adorador. Então, o serviço é importante. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Não é assim, tem um mutirão na igreja. Por favor, dê os nomes. Aí os músicos, não, isso não é meu dom. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para tocar, eu fui chamado para cantar. A pessoa, não faz nada a não ser tocar e cantar. Não é isso que o Senhor quer. Nós expressamos a nossa adoração também através da música. Olha só, a música é uma das formas que existem para expressarmos adoração a Deus. É uma das. Então você pode expressar a sua adoração a Deus com o que você tem em mãos. O que você tem? É isso que você vai entregar. Devemos servir com os nossos dons e talentos. Qual é o dom que você tem? O Espírito Santo distribui os seus dons a cada um conforme o que é útil. E quem distribui é
Ele. Não somos nós que definimos. Eu quero esse dom, você vai ter esse, você vai ter esse. Vou orar para você ter esse. Não, quem distribui é o Espírito Santo ao que é útil para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquela equipe. E tem que ser útil para aquilo. E é Ele que decide qual é o dom. Não somos nós que decidimos. Então é um serviço contínuo com os nossos dons e talentos. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Porque você pode ter um talento nato, ou você pode ter um talento adquirido. Às vezes o estudo, a sua correria aí, né, de aprender alguma coisa, te torna capaz em algo que de repente você não nasceu, você não é assim desde criança. Por exemplo, eu vou dar meu exemplo. Eu me converti na adolescência. E quando eu me converti, a música, ela gritou para mim no culto. Deus falava comigo, eu me conectava com o Senhor através das canções do hino do cantor cristão. E eu estou falando assim, uma menina de 13, 14 anos. O hino do cantor cristão, quando começava a cantar, eu sentia a presença de Deus. Deus falava comigo. E eu não tenho uma vivência familiar com a música. Na minha família, ninguém é músico. Muito pelo contrário, meu pai, na hora do louvor, é aquele que na hora de bater palma, tudo, se eu olhar para ele, eu saio do ritmo. Então a gente até brinca, não olha para o meu pai. Né? Então assim, eu não tenho uma vivência. Então quando eu entrei no Ministério de Música, eu encontrei um grupo com pessoas que cantavam desde da barriga da mãe. O que eu fiz? Eu fui estudar. Alguém chegou para mim e falou assim, vai lá e vai estudar. Não, eu mesma olhei e falei, puxa, é uma coisa que eu sinto a presença de Deus, Deus me chama para isso, Deus falou comigo a esse respeito. As pessoas vinham orar por mim e falavam assim, olha, eu vejo notas musicais em cima da sua cabeça, você canta? Eu falo, não. Então Deus começou a falar comigo antes de eu saber, e aí eu fui estudar. Quando eu me tornei regente, eu nunca tinha sido regente antes, mas aí eu fui estudar regência. Então assim, a gente vai, e nessa de você estudar, você começa a ter um talento, uma habilidade adquirida. Há aquelas pessoas que têm isso desde a barriga da mãe, que têm isso desde a de nascença, porque a música, ela está relacionada, até cientificamente tem essa comprovação, né, que a música, ela, uma criança que está no ventre da mãe, ouvindo música, dali da sua formação, ela tem uma habilidade, uma aptidão musical muito mais aguçada do que aquele que não tem. Então você pode ter um talento natural ou adquirido, um dom dado por Deus, pelo Espírito Santo, um dom ministerial, um dom do Espírito, e habilidades que devem ser usadas a serviço do reino para a glória de Deus. Então o que você tem, você coloca a serviço do Senhor. E isso também pode ser através da música. Então vocês percebem, então as irmãs que prepararam o café, elas estão adorando a Deus. Aquela irmã que fez o bolo, ela está adorando a Deus com a sua habilidade, que é fazer bolo. A pessoa que faz o café, a pessoa que está lá na projeção, aquele irmãozinho que resolve todos os pepinos do computador, chama o fulano que ele resolve. Isso, ele está adorando a Deus com aquilo. Então nós precisamos, nesse primeiro momento, tirar da nossa mente que adoração é música. Está claro isso? Que nós podemos adorar a Deus através do serviço, de diversas formas, e também, no caso dos músicos e cantores, também através da música. Aleluia! Só a última frase, o serviço que prestamos a Deus e ao próximo, conforme eu falei, também é adoração. Então eu sirvo a Deus e ao próximo. Existem músicos que adoram a Deus com seus cânticos, mas não querem servir ao próximo. Calma, gente, aqui não tem nada disso. Não querem ser pontuais nos seus compromissos, talvez isso aconteça só lá em São Caetano. Não quer ser pontual em seus compromissos com a equipe, nem mesmo ouvir a palavra no culto. Faz o louvor. Aí tem um arrebatamento do ministério de louvor na hora da palavra. Aí está um no portão, está outro no banheiro, está outro no bebedouro, está outro não sei aonde. Eu não sei, né? Eu acho que é só lá que acontece isso.
Mas uma das coisas que quando eu assumi o ministério, a liderança, né, porque eu estou desde a adolescência, mas em 2007 eu assumi a liderança da área musical da igreja, coral, louvor. E uma das coisas que eu comecei a trabalhar no grupo era isso. Acabava o louvor, o povo ia para o bebedouro. E tinha DR no bebedouro. Sabe aquele momento da música que deu errado? Aquela nota que não saiu, né? Aquele solinho que não aconteceu, o irmão do som que não ajudou, não deu aquele volume que tinha que dar, aquele ganho, né? Não deu aquele... E aí, o pessoal tendo DR, eu falei, gente, olha, depois do louvor não é hora de DR. Acabou o louvor, cada um para o seu banco, vamos sentar, vamos ouvir a palavra, vamos ser ministrado, sabe? Esquece isso. Quer ir para o bebedouro beber água, que às vezes o baterista sua muito, né? Fica pingando, vai lá no banheiro, se seca, toma um ar e volta. E foi um trabalho de algum tempo e funcionou. Acabou isso. Acabou o louvor, todo mundo senta. Aí a gente senta um pouco mais para frente, porque também tem aquilo, né? Aí o pastor pede uma música na hora assim que não combinou com ninguém. Aí ele fala, vamos cantar a música tal? Cadê o fulano? Cadê o fulano? E cadê o fulano? E cadê o fulano? E procura o fulano está lá embaixo conversando, né? Então, essas coisas a gente precisa evitar, porque a igreja está de olho na gente. Então, nós precisamos entender que nós temos que ter compromisso com os nossos irmãos. Compromisso de ser pontual nos nossos ensaios, nas nossas programações, com a equipe. Compromisso de ser ministrado através da palavra. Ser ministrado através daquele irmãozinho que está fazendo solo lá, que está cantando uma música que eu não gosto, não vou nem ouvir. Não, isso não é coisa de crente, gente. Né? Vamos participar do culto, vamos estar o tempo todo conectado, cultuando ao Senhor com os nossos irmãos. Qualquer atividade que desenvolvermos na igreja, se não estiver baseada no desejo de servir, é sem valor para Deus. Então, o que me move a tocar um instrumento? O que me move a reger um coral? O que me move a cantar um cântico, um solo, um trio, um quarteto, ou na hora do louvor com a equipe? O que está me movendo? Qual é a minha motivação? É servir aos meus irmãos? É fazer com que a igreja, porque o canto congregacional, ele tem essa função. A gente não pode achar que a gente está aqui ministrando para a igreja, para a congregação, e a gente é um ser à parte ao que está acontecendo no culto. Às vezes só você está sentindo a presença de Deus, a igreja está assim, né? Se está acontecendo isso, se só você está na unção, e a igreja está olhando para você com cara de paisagem, tem alguma coisa errada, alguma coisa não está conectando. Então, a nossa função como equipe de louvor é levar a congregação a uma adoração. É quebrar aquela barreira, sabe? Aquele céu que às vezes está de bronze, condições espirituais que às vezes acontecem. O ministro de louvor, a equipe de louvor tem que estar atenta às questões espirituais. Quantas vezes nós iniciamos o momento de louvor e o negócio parece que não vai, não sei, né? Se vocês tiveram já essa experiência, o negócio não vai, uma coisa estranha. Ora, porque é uma batalha espiritual. Repreende, mas repreende, dá nome para o capeta, sabe? Porque às vezes a gente está precisando fazer orações de batalha espiritual, orações de mesmo expulsar o demônio. E a gente está lá, Senhor, abençoa o sol que nós recebemos hoje, né? E muitas vezes, eu vou falar uma coisa aqui muito séria, os demônios estão sentados nos nossos cultos, assistindo os nossos cultos. Eu sei que pode parecer meio chocante o que eu estou falando, mas é verdade. Passa o culto todo ali, ó. Se pá, até levanta a mão. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós temos que ter o desejo de servir. Qual é a minha motivação no que eu estou fazendo, no que eu estou servindo? Tudo o que fazemos tem que refletir aquilo que nós cremos. O que eu creio, eu ministro. O que eu creio, eu prego. O que eu creio, eu canto. O que eu creio, eu ensino. Então, o primeiro aspecto foi qual? Serviço. Segundo, louvor.
vamos lá. Dentro do aspecto serviço, ficou claro para vocês que a adoração é um estilo de vida? Então, aquilo que você crê, aquilo que a veneração que você tem ao seu Deus, o amor que você tem ao seu Deus, faz você obedecê-lo, servi-lo e servir ao seu próximo. Então, é um estilo de vida. Então, o seu vocabulário, a sua vestimenta, a sua vida no trabalho, na faculdade, na escola, o que você canta, o que você fala, reflete a imagem de um Deus que você ama. Reflete a imagem de Cristo. E isso é diário, não é na hora do louvor. Aliás, às vezes na hora a pessoa passa a semana inteira só Jesus na causa. Aí na hora, 5 minutos antes de subir na plataforma para ministrar, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me usa, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí vai, né? Aí como é que Deus nem ouviu, não deu nem tempo de Deus ouvir sua oração, né? Então, precisamos entender que a adoração é um estilo de vida, e quando nós entendemos isso traz um resultado extraordinário nas nossas ministrações, seja tocando, cantando, tá bom? Louvor, segundo o dicionário Aurélio, é ato de louvar, de exaltar, glorificar algo ou alguém. Exaltação, glorificação, ação de elogiar, enaltecer as boas qualidades com palavras. Então, louvor está relacionado a palavras, elogios. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios. Fomos criados com o objetivo de louvar a Deus. Quem não louva a Deus não se sente completo e feliz. Nós fomos criados para louvor. Nós somos a coroa da criação e fomos criados para louvor de sua glória. Então, quando nós não rendemos graça e louvor ao nosso Deus, adoração a Ele, nós sentimos um vazio existencial imenso. Por isso que a pessoa, quando ela aceita Cristo, ela fala, agora eu sei o que é ser feliz, agora eu estou completo. Porque ela sente que aquele vazio de adorador, de prestar louvor, ela preencheu. E as pessoas procuram louvar o quê? Pessoas, coisas, artistas, e por aí vai. É a carência de ter um Deus. Então, quem não preenche esse vazio com Deus, tenta preencher com outras coisas. Fomos criados com o objetivo de louvar a Deus. Esse louvor é ressaltado pelo salmista quando diz que deve ser feito junto da comunidade. Aí você vê isso em Salmo 149:1. Que deve louvar, quem deve louvar? Toda a criação deve louvar. Salmo 148, né? Fogo, saraiva, estrelas reluzentes, baleias, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí você às vezes pensa assim, se eu não louvar a Deus, Deus vai ficar triste comigo, né? Aí eu vou para a igreja louvar a Deus. Como se você não louvasse, Deus ia fazer assim, ela não veio louvar a Deus, ou ela não veio me louvar. Se você não louva, a baleia louva, lá no oceano. Se você não louva, o vulcão em sua erupção, ele louva. Então, tudo louva ao Senhor, as árvores louvam ao Senhor. Nós somos parte da criação de Deus e também precisamos louvar ao Senhor. E fazer isso numa comunidade é muito importante. No ajuntamento da igreja, no ajuntamento dos santos, todos juntos em comunidade, louvar, exaltar a Deus com palavras. Por isso que muitas vezes há uma manifestação sobrenatural da presença de Deus. Porque todos estão em comunidade, em unidade, em um ajuntamento, louvando. Isso chama a presença de Deus. Não que você não possa fazer isso sozinho na sua casa, você pode. Mas quando nós fazemos isso em conjunto, há um mover diferente e sobrenatural. Nossa adoração deve ser com atitudes e palavras de exaltação e glorificação a Deus. Deus deve ser o único alvo do nosso louvor. Muitos se preocupam com aplausos. Bom, CD você esquece que já não tem mais, né? Vamos pensar em views, né? Em plataformas digitais, em números de visualizações, enfim. Mas quem deve estar no centro do nosso louvor é Deus e não nós mesmos ou nossas necessidades egoístas. Então, é aquilo que a Júlia até falou na ministração aqui sobre o pai de João Batista, Zacarias, que ele não foi ali
falar com Deus de uma forma egoísta, mas ele foi falar algo que estava relacionado a toda uma nação. Então nós não podemos achar que nós temos que louvar, mas quem deve estar no centro do nosso louvor é Deus e não nós mesmos e as nossas necessidades egoístas, ou seja, aquelas canções humanistas que só falam da gente. Nossa existência está relacionada com o nosso louvor a Deus, ou seja, vejam bem, se estamos vivos é para louvá-lo, pois a morte cessará o nosso louvor aqui na terra. Como diz o Salmo 115, 17, que os que desceram à sepultura, os que desceram ao silêncio, não podem louvar. Então é de você que Deus espera o louvor. Louvar a Deus é também reconhecer e confessar os pecados individuais e do povo. Nossos louvores precisam expressar confissão de pecados. No ato da adoração com os cânticos, é necessário pensar se as músicas que usamos para louvar a Deus, há confissão. Se não há confissão de pecado, não há adoração. Nós precisamos entender que a adoração, o louvor, ele conduz também o povo à confissão de pecados. Quando você escolhe um repertório para um culto, dependendo da liturgia do culto, se são 4 cânticos, 5, 6, 3, é sempre importante você mesclar os cânticos. E você entender que, às vezes, não dá para você pegar sempre um cântico, os cânticos com o mesmo tema, mas sempre ter também cânticos que conduzem o povo à confissão de pecados, a refletir sobre o seu estado. Louvar é aclamar, exaltar, glorificar, declarar a grandeza do nosso Deus e seus feitos poderosos, mas também é reconhecer pecados, porque a partir do momento que você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, que é luz, mais você enxerga a sua condição de pecador, mais você não se sente à vontade, porque Ele é santo, Ele é santo. Então, a santidade de Deus nos constrange. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você fica constrangido e mais você reconhece que você é pecador. Se não há confissão de pecados, não há louvor. Então, enquanto você está louvando, elogiando, exaltando a santidade, o poderio de Deus, a sua onisciência, onipotência, onipresença, você está vendo os atributos de Deus, enquanto mais você vê a grandeza dele, mais você vê o quanto você é pequeno. Então, logo, você reconhece o seu estado miserável de pecador. E aí, a gente vai sempre se ajustando mais um pouco. A gente nunca vai estar perfeito. Sempre a gente vai estar se ajustando mais um pouquinho, se limpando mais um pouquinho. Esse é um processo de santificação. Nossas canções devem conter palavras sobre Deus, sobre seus feitos e o seu evangelho. O centro das canções não deve ser o homem e suas necessidades, mas Jesus deve ser o centro. Nossas canções devem ser cristocêntricas e bíblicas. Amém? Então, nós vivemos um tempo que existem muitas músicas, muitos cantores, muitas formas de você ter acesso a essas canções. Existe muita coisa boa, muita música boa, muitas vozes lindas, mas nós precisamos, como igreja madura, ter uma crítica, porque a palavra crítica às vezes ela é vista de uma forma pejorativa, mas a gente precisa entender que a palavra crítica ela está relacionada à capacidade de julgar uma situação. Então você tem que ter uma crítica àquilo que você ouve. Pode ser quem for o cantor, pode ser quem for, mas você tem que avaliar se aquela letra ela está sendo bíblica e cristocêntrica. Porque nós vivemos um tempo onde existe muitas letras de autoajuda e de letras humanistas, que o homem é o centro e não Deus, não as escrituras. Quando o ser humano não oferece louvor a Deus, ele está direta ou indiretamente atribuindo louvor a si mesmo, rejeitando o seu Criador. É isso que nós vivemos. Então, se a letra não é cristocêntrica, se a mensagem que eu estou passando através daquela canção não está destacando Cristo, quem vai se destacar? A minha voz, a minha forma de tocar, a minha performance. Lembra que no início eu falei que vai além da nossa performance? Então, assim, o que está se destacando?
a minha voz, o meu instrumento, a minha eloquência? O que está se destacando? Ou é Cristo e suas escrituras? O que está comunicando? Então a gente viu serviço e louvor. Então são os aspectos importantes, serviço, louvor. Agora, proclamação. Um adorador proclama as boas novas e expõe isso com a música também. Então, a proclamação, ela está relacionada a você proclamar as boas novas, ou seja, o evangelismo. E isso você pode fazer também através da música. Então, as nossas músicas, elas têm que comunicar o evangelho. Em um culto de proclamação, querigmático, do grego querigma, que quer dizer proclamação, os hinos não são para amolecer os corações ou para criar um clima emotivo. Por exemplo, você pode fazer um culto na sua igreja, um culto evangelístico, um culto querigmático, um culto de proclamação, e você pode escolher músicas, um repertório só de músicas que proclamam as boas novas do evangelho. Você vai selecionar a dedo o repertório com músicas que falam, que comunicam as doutrinas bíblicas para atingir os corações. Aí convida a vizinhança, isso é muito bom. Comunica todo mundo e traz para dentro da igreja. Mas a gente não pode entender isso, que a gente não pode achar que os hinos são para amolecer o coração do povo. Não é isso. É que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada afiada de 2 fios. Penetra juntas e medulas, apta a discernir as intenções e desejos do coração. Então, quando você canta a palavra de Deus, quando você usa essa ferramenta maravilhosa para proclamar o evangelho, o resultado é maravilhoso. A música também proclama, e isso deve ser levado em conta. No tocante ao conteúdo e à escolha dos hinos, exemplo, musicais temáticos, que é o que eu falei aqui. Então você faz um musical de Páscoa, né? Quem tem coral ou não, né? Um grupo musical, você faz um musical de Páscoa, um musical de Natal. Então a gente tem que entender que a música, ela mexe com as emoções da gente. Ela mexe, porque as combinações harmônicas, as notas, tudo aquilo que é feito mexe com as nossas emoções. Porém, não pode ficar só nisso. Não pode ficar só na capacidade da música de atingir as minhas emoções. Porque se só atingir as minhas emoções, quando acabar o culto, na segunda-feira eu vou ser a mesma pessoa. O que vai mudar a minha vida é a palavra de Deus. E eu posso usar isso na música. A igreja, olha que essa frase é muito boa. A igreja não apenas prega para o mundo, ela também canta para o mundo. E por vezes, o mundo ouve mais o que a igreja canta do que o que ela fala. Nós vivemos um tempo assim. Então a gente vê às vezes os cantores em programas em horários nobres, cantores gospel, cantores de música cristã, dando entrevista. Há uma popularidade nesse mundo gospel da música. Olha a responsabilidade dessas pessoas. Se elas não estiverem proclamando, cantando aquilo que a Bíblia diz. Porque o mundo às vezes não ouve o que a igreja prega, mas ouve o que a igreja canta. Então nós precisamos entender a responsabilidade que há nisso. Proclamar é evangelizar. Evangelizar é difundir as boas novas de Jesus Cristo, que Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou segundo as Escrituras, de que como Senhor e Rei, Ele agora oferece o perdão a todos que se arrependem e creem. A encarnação de Deus em Cristo, sua morte vicária, sua ressurreição, perdão oferecido, e o Espírito que é dado aos arrependidos que creem e proclamam as boas novas. Então imagine uma música que tenha essa visão, imagine um compositor que tenha essa visão de colocar na sua música essas verdades bíblicas. E o mundo ouvir isso. O efeito que isso traz para o reino de Deus. A proclamação deve ser compreensível, não apenas o sermão, mas os hinos e os cânticos. Porque às vezes também a gente confunde o mundo com as nossas músicas. Às vezes o mundo pode ouvir coisas que pode confundir.
Incendeia, Senhor, a tua noiva. Oi, né? Incendeia, Senhor, a tua igreja. Fala, gente, esse povo tá louco. Então, percebem que às vezes as nossas letras só é o vocabulário o evangeliquez, né? Que só a gente entende. Então, assim, a gente canta uma coisa, às vezes, a gente escolhe um repertório que numa música a gente entrega tudo para Deus, depois a gente pede para Deus restituir, trazer de volta o que é meu, e aí né, fica uma confusão. Então, a gente precisa ter uma coerência na nossa música, uma coerência na nossa letra, uma coerência no nosso repertório. Então, quando a gente vai escolher um repertório, é um culto para a igreja, onde vai estar, para a igreja local, é um repertório. De repente é um culto evangelístico, é outro repertório. É um culto para pastores, você vai ministrar para pastores, escolhe músicas bem teológicas, né? Então assim, você tem que pegar e ter esse discernimento, essa sensibilidade espiritual para a escolha de um repertório, para um culto. Como você vai comunicar à igreja? Como que você vai falar? E às vezes você está lá num culto e tem um visitante. E você está ministrando louvor. E você tem que pensar nesse um visitante. E as suas palavras, as suas canções, se você achar que a canção não está clara, é importante a ministração falada, a explicação, por causa daquele que talvez não esteja entendendo nada do que está acontecendo ali. Então nós precisamos comunicar. Deve haver compatibilidade entre letra e música. Olha só, se o ritmo não favorece a mensagem comunicada pela letra, haverá prejuízo. Então eu quero levar a igreja a um momento de adoração, no sentido de louvor, no sentido de se aproximar mais do céu através dos cânticos. Eu não vou colocar pelo Senhor marcham, não dá, né? Então, eu tenho que ter essa coerência espiritual, até a maturidade de escolher um repertório. Então, eu quero comunicar o quê? Eu quero levar o povo a um momento de... E também o contrário. Eu estou num culto pela manhã, todo mundo com sono, aí eu escolho uma música bem, sabe, suave, que os irmãos, quando acaba o louvor, os irmãos estão tudo dormindo. Então, a gente precisa entender que onde eu quero chegar com aquela ministração, tem que ter uma compatibilidade do ritmo com a mensagem, e eu acrescento, com a ministração, com o propósito daquele ajuntamento. Deve haver também compatibilidade entre ritmo e propósito, que é o que eu falei aqui. Então, se o meu propósito é levar as pessoas a uma alegria, eu quero trazer júbilo ao coração das pessoas, então o ritmo tem que favorecer, tem que ser ritmo que traga alegria, que traga júbilo ao coração das pessoas. Se eu quero trazer contrição, arrependimento, se eu quero trazer as pessoas a uma reflexão sobre a cruz de Cristo, a um arrependimento, eu não vou colocar uma música agitada, não combina. Então é que nem você chegar num restaurante e comer a sobremesa antes do prato principal, né? Não dá, as coisas elas têm um propósito, têm um porquê, têm uma ordem, e isso também acontece na música, num culto, numa liturgia, na escolha de um repertório, na ordem que você coloca as músicas, e tudo isso com oração. O ministro, o dirigente, né, a equipe tem que estar atenta a essa, que geralmente isso está mais na mão do dirigente do louvor, que é entender a ordem das músicas. Onde você quer chegar com aquela ordem? Qual é o teu objetivo? Vou melhorar isso. Qual é o objetivo de Deus para aquele culto? Porque o ministro ele tem que perguntar para Deus: Senhor, o que tu queres que a tua igreja cante no domingo? É interessante que nunca ninguém me ensinou isso, mas eu sempre perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer que a tua igreja cante domingo? E aí o Senhor me surpreende com a palavra, com a direção das coisas, com o que acontece no culto. E eu descobri que muitos ministros fazem isso. Perguntam: Senhor, o que tu queres que a tua igreja cante no domingo? Essa é uma pergunta que, se você não faz,
comece a fazer. Porque isso faz toda a diferença na liturgia, no desenvolver da execução do culto. Amém? A música proclama o evangelho através de uma teologia correta, de uma adequação entre mensagem e veículo, ou seja, entre conteúdo e forma. Nestes pontos, ela precisa ser muito bem ajustada. Então, olha a responsabilidade que nós temos, principalmente esses cantores que estão aí, né, nas paradas musicais, que são líderes nessas plataformas digitais de música, a responsabilidade deles, porque eles estão comunicando ao mundo uma teologia correta. Olha a oportunidade que eles estão tendo, e eles estão fazendo isso da forma correta. Eu não vou dar exemplos aqui, mas que você faça essa avaliação. Nós estamos comunicando de uma forma adequada? Nossa teologia está correta na nossa comunicação? Às vezes a gente erra, às vezes a gente faz uma escolha errada, e o Espírito Santo fala, olha, isso aqui, às vezes uma palavra, às vezes uma coisa que você precisa olhar e falar, puxa, essa palavra aqui parece que não está, né? Não está muito bíblico isso. Às vezes a gente precisa ouvir os anciãos, ouvir os mais experientes, ter essa escuta. Há muitos anos atrás eu trouxe para o louvor aquela música bem antiga da Renascer, Vento Impetuoso. E fala, né? Vento impetuoso, Cristo vive, invade este lugar. Invade. Aí uma irmã chegou para mim, depois a gente cantando muito tempo, ela fez, irmã, posso falar com você? Eu falei, pode. Ela é a pianista da igreja. É uma anciã, né? Aí ela falou assim, aquela música, Vento Impetuoso, Cristo vivo, invade este lugar. Não é invade, porque a Bíblia não fala invade, a Bíblia fala encheu o lugar. Porque Deus não invade. Ela começou a falar, na hora, eu falei, meu Deus, me toca mudar, né? Aí o que eu fiz? Eu ouvi o que ela falou, acolhi a palavra dela, embora eu achasse que aquilo não ia trazer grandes prejuízos teológicos, mas o que eu fiz? Eu mudei. Cheguei no grupo e falei, gente, sabe aquela palavra invade? A gente vai trocar por enche. Vento impetuoso, Cristo vivo, enche este lugar. A irmã tal me procurou, fez essa observação, e eu vou acolher o que ela falou. Alguns torceram a boca, tal, mas eu fiz isso, acostumaram, cantamos assim. Não estou falando para você fazer isso também, mas o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos ter essa humildade, né? De ouvir os anciãos, de ouvir os mais velhos, ainda que você não concorde 100%, mas você ter esse acolhimento, esse respeito, e isso é maturidade. Então, a gente precisa entender que as nossas músicas, elas têm que comunicar de forma correta. E se tem alguém que está incomodado, teve um outro irmãozinho, também anciãozinho, ele já faleceu. A gente cantava uma música Diante do Trono, buscando tua face, tocando sua graça. Aí ele era o irmão que vendia o Luz nas Trevas na igreja. Ele vivia com os jornalzinhos embaixo do braço. Compre Luz nas Trevas. Tal. Aí ele chegou para mim, irmã Tabata, olha, aquela música, está me incomodando, porque como é que você vai tocar na graça de Deus, se ela é abstrata? Aí eu, oh meu Deus. Eu falei, então, irmão, mesmo. Eu falei, olha, sabe o que é, irmão? Vamos entender o que o compositor quis dizer? Ele quis dizer que a graça de... Aí eu comecei, né? A graça de Deus, ela está tão presente, está tão forte, que ela é quase palpável. É claro, a graça é abstrata, mas... Aí ele, Eu falei, vamos entender onde o autor quis chegar, né? Essa daí eu não mudei, porque eu não encontrei a palavra certa para por aí. Mas, enfim, a gente tem que ouvir com acolhimento. Aquilo que é exagero, a gente ter um filtro. Aquilo que não é, a gente acolher. E, principalmente, ouvir o Espírito Santo. A música comunica não apenas aos crentes, mas aos incrédulos também. Por isso, deve proclamar o Evangelho, trazendo uma mensagem teologicamente correta, cristocêntrica e que produza arrependimento, confissão de pecados e doutrinas bíblicas. Então, que nós possamos olhar com mais atenção. Isso não é chatice, isso não é legalismo, isso não é religiosidade, isso é maturidade cristã. Não vai também ser
o chatinho, né, a chatinha do grupo. Isso aí não está teológico. Cuidado também com exageros, com chatices, com tocando a graça, né? Cuidado com os exageros. Porém, nós precisamos ter esse olhar, porque senão a gente pode começar a cantar bobagem. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E precisamos proclamar o evangelho através da música. Então, nós falamos de serviço, louvor e proclamação. E o último, comunhão. Por último, mas não é o menos importante. Todos têm o mesmo nível de importância nos aspectos fundamentais na adoração. Não existe adoração a Deus sem comunhão com Ele e com o próximo. Comunhão com Deus e relacionamento e obediência. A prática da palavra de Deus nos leva a um relacionamento com Ele e com o próximo. É preciso aprender a caminhar juntos em amor. Então esse negócio de, eu estou bem com, olha, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, isso está errado. Eu amo a Deus, estou aqui louvando a Deus com palavras lindas, mas quando acaba o culto, eu pego as minhas coisas e passo pela pessoa que eu tenho um certo desafeto e não olho, não me acerto, não resolvo. A adoração, ela é prejudicada. O Deus Trino trabalha na unidade. Eu vou repetir, o Deus Trino trabalha na unidade. Manter a união espiritual do povo de Deus, a responsabilidade de cada cristão, e isso com a ajuda do Espírito Santo. Então, manter a comunhão é responsabilidade de cada um de nós. Não é só minha, nem só sua, nem só dele, nem só do pastor, nem só do líder, é de cada um. Tudo que você puder fazer para viver em paz, faça. Vai ter situações que eu te entendo, vai ser difícil, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Então, é sua responsabilidade viver em paz com as pessoas, assim como é responsabilidade do outro viver em paz com você. Se é só você que está dando, o outro não está dando, descansa teu coração, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Se é amor que tem em você, dê amor. Se é serviço, devoção que você tem em você, dê, porque cada um dá o que tem. Ah, mas eu sou assim, mas a pessoa faz assim comigo. Cada um dá o que tem. Mas faça a sua parte para viver em paz com todos, porque é de sua responsabilidade. Na unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida. Salmo 133. Então, olha só que interessante. O texto diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí vem o Salmo e no final fala assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, é ali, no ajuntamento dos santos, é ali na unidade do corpo, é ali na unidade da igreja, na unidade dos irmãos, na unidade do povo que o Senhor ordena a bênção. Então, se não tem unidade, as bênçãos de Deus ficam retidas. Isso na igreja, isso no casamento, isso nas amizades, nos seus relacionamentos, fica retida. Então, é na unidade que o Senhor ordena a bênção. A adoração só será completa se houver comunhão uns com os outros. A gente vê isso em Atos e em Efésios. A adoração, ela não vai ser completa se você não viver em unidade. Em Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Pegou? Sejam humildes e dóceis. Essa é a parte mais difícil, né? Ser dócil. Vamos ser dócil. Vamos ser humildes. Então, se a gente não tiver essa visão bíblica da convivência em comunidade, a gente não vai conseguir viver em união nunca. Alguém abriu Atos 2:42? Pode ler, irmão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Ou seja, na comunhão, no partir do pão e nas orações, eles iam alcançando, as pessoas iam, a comunidade ia encontrando graça nos apóstolos. Então, quanto mais o povo vivia em união, os apóstolos estavam ali em união no partir do pão, nas orações, mais as pessoas se aproximavam deles e queriam saber sobre Jesus. Efésios 5, de 18 a 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Exatamente. Então, a gente tem que aprender o que fala, falando entre nós, entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos mudar, às vezes, o nosso repertório nas nossas rodinhas de conversa. Às vezes, nos nossos ensaios, na nossa passagem de som, o culto falta 5 minutos para começar. Qual é o assunto aqui? Qual é o assunto nas plataformas enquanto estamos ensaiando? Quais são os assuntos nas plataformas quando nós estamos passando som? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Qual é o assunto quando eu estou numa rodinha de conversa na faculdade, na escola, na vizinhança, na família? O que está nos meus lábios? Eu estou falando de quem? Eu estou falando para quem? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso interrompe também a união, interrompe a comunhão. Porque aí, o que você fala pode chegar de uma forma diferente no ouvido do outro. Então, o cuidado com as palavras é muito importante. Não há comunhão com o Deus invisível se odiar ao irmão que é visível. Como eu vou falar que eu amo a Deus se eu odeio o meu irmão? Antes de oferecer uma oferta a Deus, deve-se primeiro reconciliar-se com o irmão. Esse texto é forte, né? Então, antes de eu colocar minha oferta no altar, eu preciso me reconciliar com o meu irmão. E quantas vezes nós subimos nas plataformas para fazer uma ministração, cantando, tocando, dirigindo, e estamos com o nosso coração apertado, nosso coração peludo, ali, ó, querendo matar alguém, ou vice-versa. Você está ali ministrando e está um irmão assim para você. E aí, como é que vai ter comunhão desse jeito? Isso interrompe o mover de Deus na sua vida, na vida do irmão, e interfere no louvor na hora do culto. Interfere às vezes na liturgia, interfere em tudo, porque a ministração da música, a música no culto, ela influencia muito o ambiente do culto. A palavra, tudo que vai ser falado, às vezes é muito influenciado com aquilo que as ministrações com a música fizeram. Terminando, os elementos no ato da adoração são: para que a adoração aconteça, é necessário 3 elementos. O adorador, que é você, eu, é a pessoa que executa o ato de adorar, seja ele verbal ou não, musical ou não, atitudes, ações, certo? Serviço. A adoração é aquilo que estamos oferecendo, expressando, uma música, um gesto, palavras, expressões, atitudes. Então, o adorador é a pessoa. A adoração é aquilo que nós estamos oferecendo. O bolo, a faxina, a arrumação das cadeiras, a música, a pregação. O adorado é quem? É Deus. É o principal elemento da adoração. Deus é a razão da adoração. Se não focarmos nele, se não for ele a razão consciente de tudo, teremos tudo menos adoração. Então, se não for Deus o foco da minha adoração, ainda que eu esteja expressando palavras, atitudes, gestos, se ele não é o foco, eu não estou adorando a ele. Então, tem que ter o adorador, a adoração e o adorado. Concluindo, Deus é a origem, é a sustentação e é o destino de tudo. Muito forte essa frase. Então, muitos podem cantar belas canções, belas melodias, muitas vezes, mas tocar o coração de Deus não é tão fácil assim. Envolve tudo aquilo que eu trouxe aqui para nós nesta manhã. Todo o nosso serviço, toda a nossa proclamação, todo o nosso louvor, toda a nossa comunhão é para Ele, por Ele, é tudo para Ele. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Eu gostaria que nesse momento
você ouvisse a voz do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor falou ao teu coração, através dessa ministração. Às vezes um ponto, uma frase, uma palavra te tocou de uma forma. E a forma que o Espírito Santo fala com cada um é individual. Ela é uma forma que, às vezes, o que falou com um não é a mesma coisa que falou com o outro. Porque o Senhor, Ele nos trata de forma individual. Então, que nesse momento você feche os teus olhos e que você venha se conectar um pouco mais com o Senhor. E que você venha refinar ainda mais a sua adoração, o seu estilo de vida, a sua vida com Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar esta igreja, este corpo que está aqui reunido nesta manhã. Pai, que essas palavras, ó Deus, que não são minhas, mas é a tua palavra, que elas venham tocar ao coração dos teus filhos e gerar neles transformação de vida. Que possamos sair daqui, Pai, um pouco mais parecidos contigo, Pai. Aquilo que nós estamos vivendo, passando, que não está de acordo com o teu querer, com a tua vontade, que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos mostrar o caminho que o Senhor tem para nós, a atitude que nós temos que ter, a limpeza que nós temos que fazer, para que nossa adoração, Pai, suba ao teu trono com um cheiro suave. Receba, Senhor, a nossa oração através de cânticos, através de sons nos instrumentos, através de palavras, através de serviços, de proclamação, de louvor, que nós possamos viver em comunhão, que haja, Senhor, um ajuste nos nossos relacionamentos, para que o Senhor possa receber de nós o nosso louvor e a nossa adoração, que possamos entender que precisamos ter um estilo de vida que te agrade, de segunda a segunda, e não somente na hora do culto. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Em nome de Jesus, Pai, traga vida para o teu povo, traga vida para a tua igreja, traga vida para os jovens. Muitas são as ofertas que este mundo oferece, que tentam tirar os teus filhos da tua presença, mas o Senhor é um Deus misericordioso, e nós cremos, ó Pai, que nesta manhã o Senhor está lapidando corações, o Senhor está limpando vestes, o Senhor está afinando os nossos instrumentos, afinando as nossas vozes, afinando a nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Amém. Vamos cantar o cântico em espírito e em verdade. Vamos cantar? Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa
de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, diga. Oh, Rei dos Reis, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver, oh aleluia, onde flui o amor. Vamos mais uma vez para te adorar. Para te adorar, oh Rei dos Reis, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é na casa do Senhor. Casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos. Receba, Senhor, essa expressão de adoração através deste cântico. E aperfeiçoa em nós, ó Pai, o teu querer e a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos. Podem sentar.